Cada cidadão é exposto a alguma forma de gestão em algum momento de sua vida. É na educação que se permite exercer as habilidades de gestão pela primeira vez, na escola. E mais tarde, isso ocorre no trabalho. A preocupação de Fayol com a humanidade dos empregados e seu foco na gestão da formação do trabalhador e do gestor, em vez de se concentrar apenas na eficiência do trabalhador individual, traçam uma linha bem distinta e nítida em relação às teorias de Taylor. Ainda em Coulthard, Fayol teve uma abordagem top-down, do planejamento estratégico e tático para o planejamento operacional. Visão de cima para baixo. Dos órgãos de cúpula da organização, órgãos de decisão gerencial, de decisão para o todo da organização, decisões gerenciais tomadas por executivos, dos órgãos de cúpula para em relação a essa distância, em relação ao chão de fábrica. Então, é uma abordagem top-down, bem distanciada, do alto para baixo, visão de cima para baixo, do planejamento estratégico e tático para o planejamento operacional. Essa foi a abordagem de Fayol. Fayol tinha um olhar mais estrutural da organização. Fayol direcionou o foco de seus estudos para práticas cujo objetivo era aumentar a eficiência das organizações em seu todo. Um olhar estrutural dos órgãos de gestão do todo da empresa até ao chão de fábrica, estruturalmente observando tudo, diferente do olhar científico de Taylor. Sistematização da tarefa, foco no chão de fábrica. Não estou interessado em abordar a estrutura da empresa. Repetirei. Fayol teve uma abordagem top-down, do planejamento estratégico e tático para o planejamento operacional. Visão de cima para baixo. Direcionou o foco de seus estudos para práticas cujo objetivo era aumentar a eficiência das organizações em seu todo. Entre Taylor e Fayol, há uma diferença substancial no que se refere à perspectiva sob a qual pressupunham a melhoria da produção. Fayol direcionou o foco de seu trabalho para a formação da gestão, pois tinha como preocupação principal as características humanas e comportamentais dos trabalhadores. Já Taylor se concentrou na eficiência do trabalhador individual, foco na tarefa. Fayol enfatizou a importância e a prática de previsão e planejamento, com o objetivo de capacitar a gestão e melhorar a produtividade no local de trabalho. É uma observação top-down, de cima para baixo, dos órgãos de cúpula de gestão até ao chão de fábrica, observando a estrutura como um todo, mas de cima para baixo, diferentemente da abordagem taylorista, que é de baixo para cima, bottom-up. Sobre Lindau Faunes Ulrich, 1891-1983, e os 10 princípios da administração clássica. Este estudioso da teoria clássica, Lindau Faunes Ulrich, sintetizou os 14 princípios gerais da teoria clássica desenvolvidos por Fayol em 10 princípios de administração clássica. Em que Avenato acessamos este saber. Vejamos. Primeiro, princípio do objetivo. O objetivo geral e unificado de uma organização é a sua razão de existir. Segundo princípio, princípio da especialização. Dimensiona o trabalho dentro de um grupo ou divisão especializada, em que o indivíduo deve exercer apenas uma função. Terceiro, princípio da coordenação.
serve ao propósito de organizar e facilitar a coordenação ou a unidade de esforço. Quarto, princípio da autoridade. Em cada grupo organizado deve estar definida uma linha hierárquica de autoridade, a qual deve ser de conhecimento e reconhecimento geral, desde o topo até a base da organização. Observação top-down, do topo a baixo, mais estrutural, princípio da autoridade. Em cada grupo organizado, deve estar definida uma linha hierárquica de autoridade, a qual deve ser de conhecimento e reconhecimento geral, desde o topo até a base da organização. Princípio da responsabilidade. Quinto princípio, um supervisor deve ser responsabilizado pelas ações dos seus subordinados. Sexto princípio, princípio da definição. Os empregos e os impostos, bem como os deveres, a autoridade e a responsabilidade de cada um dos cargos com os demais, devem ser claramente definidos por escrito e comunicados a todos. Princípio importantíssimo, princípio da definição. Os empregos e os impostos, bem como os deveres, a atividade e a autoridade, a responsabilidade de cada um dos cargos, todas as atividades da fábrica, de toda a estrutura da organização, tudo deve ser normatizado, tudo claramente definido por escrito e comunicado a todos. Os empregos e os impostos, bem como os deveres, a autoridade e a responsabilidade de cada um dos cargos com os demais devem ser claramente definidos por escrito e comunicados a todos. Sétimo princípio, princípio da correspondência. Em todas as posições, a responsabilidade e a autoridade devem estar em correspondência uma para com a outra. Oitavo princípio, princípio da amplitude administrativa. Ao superior, cabe um número definido de subordinados, o qual sofre variações de acordo com o nível e a natureza dos cargos. Nenhuma pessoa deve supervisionar mais do que 5 ou 6 funcionários de linha de trabalho interligada. Nono princípio, princípio do equilíbrio. É fundamental que as diversas atividades... Princípio do equilíbrio, vamos lá. Nono princípio. É fundamental que as diversas unidades de uma organização sejam mantidas em equilíbrio. Princípio do equilíbrio. É fundamental que as diversas unidades de uma organização sejam mantidas em equilíbrio. Décimo princípio. Princípio da continuidade. A organização sofre um processo contínuo de reorganização e o gestor deve ter disposição para tal e para tanto. Princípio da continuidade. Planejamento e replanejamento. As atividades empresariais não param. Atentemos para o aspecto atemporal dos princípios citados acima, quando os relacionamos à prática e ao domínio do conhecimento da gestão administrativa exercida em seus mais diversos contextos. Princípio do objetivo, princípio da especialização, princípio da coordenação, princípio da autoridade, princípio da responsabilidade, princípio da definição, princípio da correspondência, princípio da amplitude administrativa, princípio do equilíbrio, princípio da continuidade. É isso. Fayol. Jules Henry Fayol. Outro clássico da TGA, outro clássico da Teoria Geral da Administração. É isso.